do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor e fazer as reparações por todos e por cada criatura. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação de hoje vai ser sobre o trecho do dia 17 de agosto de 1899. Jesus fala da obediência. Luísa escreve: esta manhã, tendo recebido a comunhão, estava dizendo ao meu amável Jesus: como é que esta virtude da obediência é tão impertinente e às vezes tão forte que chega a tornar-se caprichosa? A primeira coisa que Jesus pediu para Luísa, logo que ele começou a se manifestar para ela espiritualmente, preparando ela para ser uma alma vítima, para que depois ela viesse a ser, a primeira filha da divina vontade, aquela que ia escrever esses escritos que Jesus, manifestou a ela o desejo de que esses escritos fossem conhecidos e divulgados, e contra a vontade dela, ela escreveu, foi por obediência, porque essa é como ela diz, a virtude ela é impertinente, essa virtude da obediência, ela não deixa a pessoa em paz se ela não fizer aquilo que é a vontade de Deus. É muito forte essa virtude da obediência, principalmente no início, nós que fizemos primeiramente os 30 dias com Maria para depois nos fazermos a consagração da nossa vontade para Jesus, para que Ele pudesse dar a vontade dele a nós. A primeira coisa que nós aprendemos também, logo no início, é essa questão da obediência, que é muito importante, porque é assim que a gente consegue aprender, a ouvir a voz primeiro dos nossos superiores. No caso de uma pessoa que é casada, ela tem que ouvir o marido. O que ele diz é Jesus falando para ela. No caso de uma pessoa solteira, é os pais, ela mora com os pais, é os pais que ela tem que ouvir. Se ela não mora com os pais, se ela mora sozinha, é o padre, é o chefe dela no trabalho superior. Sempre nós vamos ter uma pessoa que vai ser aquela que vai nos dar a obediência, vai fazer com que nós sejamos obedientes a ela. Jesus queria que a Luísa fosse obediente aos sacerdotes. Tudo que o sacerdote pedia para Luísa, ela tinha que obedecer, porque ela estava fazendo um treinamento, para depois ela poder resignar a vontade dela. Ele pedia muitas coisas, às vezes absurdas, os sacerdotes pediam, mas ela tinha que obedecer. E ela foi resignando a vontade dela, para ela poder receber a divina vontade, a vontade do próprio Jesus. E Jesus responde a Luísa: sabe por que esta nobre senhora obediência é como você diz? Porque dá morte a todos os vícios, e naturalmente alguém que deve fazer sofrer a morte ao outro deve ser forte, valente, e se não o conseguir com isto se serve das impertinências e dos caprichos.
A virtude da obediência, ela é impertinente, ela é insistente, ela é forte, porque ela serve para dar morte a todos os vícios, né? Quando nós obedecemos, nós nos resignamos e vamos aos poucos matando a nossa própria vontade. E aí, Jesus diz que se alguém vai fazer alguém morrer, né, dar morte a alguém, né, a outro, né, tem que ser forte, valente, para poder conseguir vencer. Porque senão, ao contrário, aquilo que a gente está tentando destruir vai vencer a gente. E esses são os nossos vícios, né? Se nós não formos fortes para dominá-los, né, não destruí-los, porque a nossa vontade humana sempre vai existir, né? Os nossos caprichos sempre vão existir, mas nós temos que aprender a não ouvi-los, ignorá-los, deixá-los de lado, porque assim eles não têm voz. A voz da vontade divina vai falar mais alto e a vontade humana vai se calar. É por isso que a obediência é tão importante. Jesus ainda diz: se isto é necessário para matar o corpo que é tão frágil, muito mais para dar morte aos vícios e às próprias paixões, que é tão difícil que muitas vezes, enquanto parecem mortas, começam a reviver de novo. O que é necessário? Necessário ser forte, porque se o corpo que é frágil é necessário muita força para matá-lo, muito mais matar os vícios e as paixões é muito mais difícil. Ele diz que é tão difícil que às vezes parecem mortas, mas elas começam a reviver de novo. Então, como eu disse, a gente não vai conseguir matar todas, talvez uma ou outra, né? Mas uma que não é um vício tão forte, mas a gente pode dominar, pode, né, se impor para que esses vícios, essas vontades não nos dominem, né? Para que a gente possa ficar atento àquilo que é a vontade de Deus. Porque às vezes a gente acha que matou um vício. Por exemplo, quem tem vício de ver pornografia, por exemplo, a pessoa ela é muito mais forte aquele vício do que ela. E tem certos dias que a pessoa ela está mais forte espiritualmente, porque ela rezou mais, talvez porque ela estava mais unida a Deus naquele dia, naquele momento, ela conseguiu dominar e passar um dia inteiro, às vezes mais de um dia, uma semana sem ver. Então ela pode pensar, nossa, consegui vencer esse vício. Mas se ela não continuar nessa espiritualidade, nesse ficar atento, né? Esse vício ele vai reviver, ele pode reviver. Então, nós temos que estar sempre atentos para poder, quando esses vícios, essas manias, essas paixões quiserem reviver, nós abafamos ela com a vontade de Deus, que é muito mais forte. Ignoramos, né? Nos deixamos ela de lado e ouvimos aquilo que Deus quer para nós. Jesus ainda continua dizendo: eis porque esta diligente senhora está sempre em movimento e continuamente vigiando, e se vê que a alma põe a mínima dificuldade ao que lhe é mandado, então, temendo que algum vício possa começar a reviver em seu coração, lhe faz tanta guerra e não lhe dá paz até que a alma se prostra a seus pés e adora em silêncio o que ela quer.
Luísa chama a obediência de diligente senhora, porque diz que ela está sempre em movimento e vigiando. E se a alma põe alguma dificuldade, quer dizer, quer fazer a própria vontade ao invés da vontade de Deus, quer ceder para aquele vício, para aquela tentação, então ela começa a reviver no coração da gente fazendo guerra. Como que é essa guerra, né? Fazendo com que a gente fique incomodado com aquela situação que a gente sabe que não é a vontade de Deus e, e não dá paz para a alma, né? Até que a pessoa se coloca aos pés dela, né? Até que a pessoa resolve fazer a vontade de Deus e não a própria vontade. Jesus diz: ah, sim, não há verdadeira paz sem obediência, e se parece que se goza da paz, a paz é falsa. E digo parece porque vai de acordo com as próprias paixões, mas jamais com as virtudes, e se acaba com arruinar-se, porque, separando-se da obediência, se separam de mim, que fui o rei desta nobre virtude. Jesus explica para Luísa que não há verdadeira paz sem obediência, porque a verdadeira paz é quando a gente está fazendo aquilo que está de acordo com o que Deus quer que façamos e não com aquilo que nós queremos fazer. Então, às vezes nós fazemos alguma coisa e ficamos em paz, mas é uma falsa paz, né? Porque a gente não está obedecendo à vontade de Deus e está se separando dele, que é o rei dessa virtude, da virtude da obediência, porque Jesus sempre foi obediente a Deus. Ele sempre fez a vontade de Deus quando ele esteve aqui na terra. É isso que ele veio nos ensinar. Ele sempre falava: eu vim aqui para fazer a vontade de meu Pai. É isso que ele nos ensina, isso que ele nos traz. Ele é o rei desta virtude da obediência. E quem é obediente, quem está sempre fazendo aquilo que Deus quer que ela faça, e não o que ela mesma quer fazer, está sempre em paz. Jesus ainda conclui: além disso, a obediência mata a própria vontade e a torrente verte a divina. Tanto que se pode dizer que a alma obediente não vive de sua vontade senão da divina. E se pode dar vida mais bela, mais santa, que o viver da vontade de Deus mesmo? Por isso, com as outras virtudes, mesmo com as mais sublimes, pode estar junto ao amor próprio, mas com a obediência jamais. Um exemplo disso que Jesus falou é: eu não gosto de falar nas lives que a comunidade Fiat Voluntas Tua faz ao vivo todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas da noite. Mas eu participo, porque eu estou obedecendo o que Jesus pediu. Ele quer que nós participemos dessa live para poder partilhar sobre as nossas experiências na vida divina, né, da divina vontade. Mas pela minha vontade eu não faria isso, mas por obediência eu faço. Então eu mato a minha própria vontade, né? E a alma obediente não vive de sua vontade senão da divina. Então, se eu estou obedecendo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Jesus diz: pode ter vida mais bela, mais santa que o viver da vontade de Deus mesmo, do próprio Deus? Não, não pode ter vida mais bela, porque agradar a Deus não há nada mais belo que isso, nada mais belo, mais santo do que estar vivendo nessa vontade divina. E ele disse que as outras virtudes, mesmo as mais sublimes, por exemplo, a virtude da caridade, né? Nessas virtudes podem estar junto ao amor próprio, mas nunca vai estar junto com obediência, jamais. Por exemplo, a pessoa pode fazer um ato de caridade, ajudar uma pessoa que pediu uma esmola,
ao fazer esse ato de caridade, ela pode estar fazendo aquilo por amor próprio, por se sentir bem, por saber que está ajudando uma pessoa, mas ela pode não estar obedecendo a Deus, né? Não estar em obediência à vontade de Deus, que talvez quisesse que ela estivesse fazendo um outro tipo de caridade, uma outra forma de amar, não apenas dando uma esmola para a pessoa, mas tendo paciência com uma pessoa doente dentro de casa, por exemplo, conversando com uma pessoa idosa que está se sentindo sozinha, dando atenção, né, para uma pessoa que está querendo conversar, desabafar, né? Talvez a vontade de Deus fosse essa e a pessoa não estava em sintonia com Ele e não soube saber o que Jesus queria para ela naquele momento. E ela não obedeceu à vontade de Deus, mas ela fez por vontade própria. Ela fez a própria vontade. Por isso, então, essa virtude da obediência que Jesus nos ensina hoje é tão importante, porque ela faz com que nós formemos um vazio, né, para poder nos encher da vontade dele em nós, enchermos dele em nós com tudo que ele quer nos ensinar.